Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. No vídeo de hoje, quantos foram os salmos compostos pelo rei Davi? Vamos cavocar um pouquinho mais essa história do que está ali nos títulos. E a primeira questão é a autoria. Quem compôs os salmos, né? Então, a questão da autoria dos salmos está muito ligada ao problema da data. Se vocês se recordam, na aula passada, nós falamos que é muito difícil datar os salmos. São poucos salmos que têm uma informação mais clara ou que têm alguma informação indireta. Então, normalmente, a gente se contenta em dizer antes, durante e depois do exílio. Só que antes do exílio pode ser de 587 para trás até 1000, 1200 antes, né? E depois do exílio é de 535 para frente, até perto do nascimento do senhor JC. Então, é muito vago. Se é difícil datar os salmos, é difícil também dizer quem compôs, até porque, como vimos na aula passada, alguns salmos foram modificados, né? Foram escritos, vamos dizer assim, em mutirão. Agora, para esta questão do autor, é de extrema importância uma preposição da língua hebraica, que é essa daí, esta cobrinha aí, ó, esta cobra aqui com 2 pontinhos embaixo, esse negócio ele é assim, le. E esta preposição, graças a Deus, ela é clara o que ela significa. Ela significa, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ambiguidade, sem nenhum problema, esta preposição significa de, significa a respeito de, significa ao estilo de, significa sob a direção de, significa em homenagem a ou para, e significa para ser cantado por. A mesma preposição. Então, a mesma preposição serve para dizer tudo isso. Então, quando a gente pega lá o Salmo de Davi, este de é meio fake, porque pode ser para Davi, pode ser a respeito de Davi, pode ser pensando em Davi, pode ser em homenagem a Davi, pode ser para ser cantado por Davi, pode ser falando alguma coisa a respeito de Davi, pode ser tudo isso. Vejam só o que acontece. Olha que tem nas nossas Bíblias. Olha que a bagunça aqui. Ó. Então, lê Davi, de Davi, para Davi, a respeito de Davi, pensando em Davi, ao estilo de Davi, em homenagem a Davi, temos 73 salmos assim. É mais da metade do saltério. Gente, ó, a preposição é a mesma. A preposição é a mesma. E pode significar tudo isso. Lê Asaf, que é outro personagem que aparece lá no livro dos Salmos como compositor ou como intérprete, nós temos 12 vezes. Então, de Asaf para Asaf, é o estilo de Asaf, pensando em Asaf, em homenagem a Asaf, para ser cantado por Asaf. Também temos 11 vezes lê filhos de Coré, dos filhos de Coré, para os filhos de Coré, para ser cantado pelos filhos de Coré, e por aí vai. Lê Salomão 2 vezes. Então, quando o Raul Seixas lá canta, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, salmos que estão no saltério só 2, mas é verdade que existe um outro livro apócrifo chamado Salmos de Salomão, mas não é disso que nós estamos falando aqui. O Salomão, lê Salomão, de Salomão, para Salomão, estilo de Salomão, pensando em Salomão, 2 vezes. E depois temos a mesma coisa, a mesma dinâmica, lê Moisés, lê Emã, lê Etã, ou seja, de Moisés para Moisés, a respeito de Moisés, de Etã, a respeito de Etã, etc.
Então, vejam, a mesma preposição no hebraico serve para dizer tudo isso. E é por isso que, às vezes, no mesmo salmo, a gente tem de Davi, dos filhos de Coré, de Asaf. Às vezes, no mesmo título. Porque a preposição pode significar tudo isso. Mas aqui nós já trombamos com uma primeira coisa, que é a quantidade enorme de salmos com essa história aqui, ó, Le Davi, de Davi, para Davi, a respeito de Davi. Veja quantos salmos. Mais da metade, ou quase a metade, do saltério. E é isso que, então, é chamado de davidização dos salmos. Quer dizer, esta quantidade de poemas ligados a Davi, ou atribuídos a Davi como autor, ou que falam de Davi. Agora, mais importante, né? Além desta preposição aí, le Davi, que normalmente é traduzido por de Davi, mas que poderia ser traduzido a respeito de Davi, pensando em Davi, em homenagem a Davi, como vocês preferirem, quase a metade do saltério. Nós temos, então, o problema com esta preposição, né? De, para, a respeito de, o que significa que esta preposição, que esta frase, le Davi, pode ser de Davi, para Davi, a respeito de Davi, ao estilo de Davi. E como se isso já não fosse problemático, tem um outro dado bastante interessante. Vários salmos, né, neste processo de davidização dos salmos, vários salmos foram ligados a um episódio da vida de Davi. E já vou dizer, ligados artificialmente. Quer dizer, além de Davi não ter composto aqueles salmos, além disso, provavelmente aqueles salmos não têm nada a ver nem com a vida dele. Foram ligados posteriormente de uma maneira artificial. Nós temos vários salmos que têm no título uma referência a uma história de Davi lá no primeiro ou no segundo livro de Samuel. Um exemplo aí é este Salmo 3, versículo 1, que tem lá, a Bíblia que eu tenho aqui, Salmo de Davi, né? De Davi, a respeito de Davi, pensando em Davi, ao estilo de Davi, seja lá o que for, e depois vem uma frase que diz assim: quando fugia de Absalão, seu filho. A história de Davi fugindo de Absalão está no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, principalmente nesses versículos aí, 15 a 18, 13 a 18. Então, este salmo foi ligado a este episódio da vida de Davi. Vou falar disso daqui a pouquinho, só quero dar mais alguns exemplos. Então, o Salmo 51, né? Salmo 51, misericórdia minha, misericórdia, no teu imenso amor apaga a minha iniquidade. E se vocês procurarem lá, Salmo 51, versículos 1 e 2, o que tem lá? Davidização dos salmos. O que tem lá? Salmo 51, versículo 1 e versículo 2. No nosso caso, interessa mais o versículo 2. Então, Davi, que pulou a cerca com a mulher do vizinho, mandou matar o vizinho para ficar com a mulher, o profeta Natan vai dar um puxão de orelha nele. Este é o texto referência lá no livro de Samuel. O Salmo, em si mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas quem organizou o livro dos Salmos, ou quem compilou este poema, colocou esse título
para dizer assim, se você estiver numa situação de grande pecado, como Davi, reze este salmo. Então, estas ligações de um salmo com alguma coisa da vida do rei Davi, no fundo, é para dizer assim, se você estiver enfrentando uma situação semelhante, reza este salmo. Mas não que Davi tenha composto isso. Davi não escreveu esse salmo aí, não. Até porque, nós já falamos deste salmo, lembra lá que fala, lá no versículo 20, que fala, reconstrói Jerusalém. E na aula passada, se vocês recordar, que na aula passada nós falamos que estes dois últimos versículos do Salmo são posteriores ao restante do Salmo, porque esses dois últimos versículos são pós-exílicos. E até o versículo 19 reflete um pouco a pregação dos profetas pré-exílicos, mas não da época de Davi. Então, este salmo não foi composto por Davi. Davi nunca cantou esse negócio aí. Mas quem compilou o livro dos Salmos, colocando aquele título, quer simplesmente orientar o leitor para dizer, se você se encontrar numa situação semelhante à de Davi, é este salmo que você tem que rezar. E isto vale, basicamente, para todos estes salmos que têm um episódio da vida de Davi, como nós já vimos vimos também lá o Salmo 3, mas veja o próximo, lá o Salmo 59. Salmo 59, lá vai ter também um episódio da vida de Davi, quando Saul mandou vigiar a sua casa para matar. E aí, então, a dinâmica é a mesma. Quer dizer, se você se encontrar numa situação como esta, você se encontrar acuado, perseguido, sim, é este salmo que você tem que rezar. Então, torna a dizer, esses salmos não foram compostos por Davi, mas esta ligação com a história de Davi simplesmente oferece uma, vamos dizer assim, chave de leitura para que o leitor, para que nós compreendamos em qual circunstância e com qual espírito a gente tem que rezar esses salmos aí. Se você gostou da aula de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima!